Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre a instalação da distribuição Kali Linux no Raspberry Pi 3. Então, gente, continuando com a série de vídeos sobre Raspberry Pi, uma das distribuições aí que o pessoal tem solicitado através de pedidos foi a distribuição Kali Linux. Kali Linux, para quem não conhece, é uma distribuição Linux utilizada para fazer análise de vulnerabilidades e testes, conhecido como os pen tests, né? Testes de penetrações, né? Então, em sistemas informáticos. Então é uma distribuição bem utilizada aí para quem é fã da série Mr. Robot. É a distribuição utilizada aí pelo Elliot, que é, no caso, o ator principal aí da série, tá, gente? Então eu não vou nesse momento explorar a ferramenta Kali Linux, né, a distribuição Kali Linux. Eu vou mostrar como instalar a ferramenta Kali Linux no Raspberry Pi. Então, o propósito do vídeo não é ensinar a utilizar a ferramenta, e sim instalar ela no Raspberry Pi. Então, nós vamos fazer da mesma maneira como nos vídeos passados. Eu vou mostrar aqui para vocês o site do Kali Linux. Então, vocês podem perceber que é um site bem simples, onde ele comenta um pouco sobre a distribuição mais utilizada para penetration testing, né, para testes de penetração. Então, para quem não tem conhecimento, talvez não seja a distribuição ideal para se começar a utilizar, mas para quem já tem um certo conhecimento aí na área de segurança e análise de vulnerabilidades, é uma ferramenta muito utilizada. É uma ferramenta que ela vem sendo utilizada porque ela reúne diversas ferramentas utilizadas para essa análise de vulnerabilidade. Então, não é uma distribuição diferente de uma outra distribuição qualquer. Então, ela é uma distribuição apenas que reúne ferramentas ideais para que se faça aí diversos testes em sistemas. Ela é uma distribuição que ela veio do antigo Backtrack, que também foi a primeira ferramenta popularmente conhecida aí para esse tipo de finalidade. Essa distribuição ela é baseada na distribuição GNU Debian, é um GNU Linux Debian, e ele foi personalizado com as ferramentas para a pessoa que vai fazer a análise no sistema ou no site, enfim, testar. Então, quem quiser aí ter conhecimento aí da ferramenta, tá aqui o site é kali.org. Então é só acessar aí o site, vai estar na descrição e também no nosso TXT a referência para o site. Então, só para vocês terem uma ideia, é uma distribuição que foi customizada, que ela foi personalizada com as ferramentas que eu acabei de citar, né? com a finalidade que eu acabei de citar. Então, entre as ferramentas que existem dentro dessa distribuição, são as ferramentas de análise de sites com WordPress, ferramentas como para fazer análise de rede. Então existem diversas ferramentas já instaladas dentro dessa distribuição, o qual aí faz parte algumas ferramentas bem utilizadas por hackers também, né? Por crackers quando querem invadir algum sistema. Então é uma distribuição que eu vou voltar a falar sobre ela no projeto Root e aí tentar mostrar as principais ferramentas utilizadas, e então não cabe nesse momento, nesse vídeo, mostrar a utilização dessa distribuição, e sim o formato de instalação dela. Então, deixa eu minimizar aqui. No TXT que eu deixei para vocês aí da descrição, nós vamos fazer duas instalações. Vai estar na minutagem. Para instalar direto para Linux, quem é usuário de Linux já vai ser essa parte aqui. Quem quiser instalar através do Windows, tem na minutagem ali o tempo certinho para ir para a instalação através de uma máquina Windows. Eu vou fazer duas etapas nesse vídeo, como nós fizemos aí no Ubuntu Mate também, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos é a imagem de instalação do Kali Linux. Então, eu tenho o site aqui, eu só vou copiar o link para testar já e mostrar para vocês, ó, que é kali.org/downloads. Então, nessa página aqui, eu tenho as imagens de instalação. Então, eu tenho a ISO para Kali Linux 64 bits, Kali Linux 32 bits, a Kali Linux 64 bits Lite, 32 bits Lite, que eu tenho com a interface MAT, aqui com a XFCE, aqui com a LXDE, e eu também tenho para as arquiteturas ARM e ARMEL. Nós vamos utilizar essa aqui, que é a ARM HF,
que é a que é instalada no Raspberry. Então nós vamos utilizar esta imagem aqui, ó. Então notem que em cima é ISO e embaixo aqui é imagem. Por que imagem? Porque ele já é uma distribuição que foi pré-configurada, foi pré-instalada em um device, né, em um dispositivo com processamento ARM, tá? Então vamos utilizar essa imagem e vamos seguir o formato de instalação que nós já vimos anteriormente. Então eu tenho o formato aqui de download do arquivo image, ou eu posso baixar, eu posso fazer o download do torrent deste arquivo. Notem que aqui eu tenho a data, ó, a versão, ó. Notem que todas elas é de 2016.2, então é o segundo semestre de 2016, e aqui eu tenho o SH1 SAM para fazer a checagem aí do arquivo se está corrompido ou não, tá? Nós vamos fazer esse download. Então notem que o passo número 1 eu botei aqui como para abrir a página, tá? E o passo 2 seria para fazer o download então do arquivo IMG Raspberry Pi 2/3. Então eu tenho duas maneiras de fazer esse download. Logo aqui em cima tem essas opções e mais embaixo eu ainda tenho as opções ainda para Kali ARM Images, ó. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba onde eu tenho as imagens customizadas para os meus dispositivos, tá? Então notem que eu tenho aqui CompuLab, ó, então eu tenho Chromebooks, eu tenho Hallwinner e eu tenho aqui Solid RAM e também tenho aqui o meu Raspberry Pi Foundation, tá? Então tá aqui o arquivo, ó. Então a versão que eu vou instalar é 2.1.2, que é Raspberry Pi 2/3. Então se vocês notarem, esse link que está aqui é o mesmo que está aqui, ó. Então eu já coloquei aqui o link direto para fazer o download, mas eu vou clicar aqui e vou começar a fazer o download deste arquivo. Como eu já fiz esse download, eu não vou precisar refazê-lo, então eu vou apenas cancelar ele e seguir a instalação. Então aqui tem ainda outros hardwares, tá? Para quem tem Odroid, para quem tem aí o BeagleBone, então o USB Armory, ó, então ele roda em diversos dispositivos. Quem tiver ó, o Banana Pi também, que tem muita gente que pergunta aí no canal quando eu vou instalar alguma coisa em Orange Pi ou Banana Pi. Então gente, o método de instalação basicamente é igual para todos esses dispositivos clones. Todos eles têm o mesmo formato aí de instalação, tá? Então quem aprendeu a instalar um Raspberry Pi consegue com certeza instalar um Banana Pi ou Orange Pi, tá? O que vai mudar às vezes é ali algum comando ali que pode ser um pouquinho diferente aí, baseado no hardware que tu está instalando, mas em tese todos eles se instalam no mesmo formato, tá? Baixa o arquivo image e extrai e coloca no micro SD. Fazendo o download, então deixa eu minimizar aqui novamente. Então depois de fazer o download, eu preciso então começar a instalação para quem tem GNU Linux, tá? Então nessa etapa do vídeo eu vou mostrar para vocês então para quem tem o Linux no seu computador, no seu notebook ou no seu desktop. Quem tiver o Windows já sabe, ali na minutagem tem o link direto para ir para a instalação para quem tem o Windows. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos que instalar essas ferramentas aqui. Notem que eu vou dar um apt-get install com o gdd rescue e o xzutils. Essas ferramentas eu instalei nos vídeos passados, mas eu só vou copiar aqui. Como eu já estou logado como root aqui no meu computador, eu vou então colar aqui e apertar Enter. Ele vai dizer que já estão nas versões mais atualizadas e eu não preciso fazer mais nada, tá? Caso eu não tivesse esses programas, ele iria perguntar se eu realmente quisesse instalar esses programas, e aí eu ia então fazer a instalação desses programas. Então, o passo número 2 agora para quem está no Linux é entrar então na pasta de downloads, que é a que eu já estou agora aqui. Se eu der um pwd, eu vejo aqui que eu estou em Home Diego Costa Downloads. Como no vídeo passado eu mostrei para vocês, eu vou então criar uma pasta chamada Kali Linux com mkdir. Aqui o passo número 2 é entrar na pasta Downloads e criar uma subpasta para ficar melhor organizado. Não é uma necessidade, como eu falei no vídeo passado, porém fica melhor, tá? Para que a gente possa fazer com segurança essa instalação. Então eu vou criar aqui com mkdir essa pasta chamada Kali Linux. Ele criou. Se eu entrar dentro da pasta Kali Linux, der um ls lá dentro, não tem
absolutamente nada lá dentro. Então agora nós vamos copiar o arquivo. Copiar o arquivo Kali Linux, que foi o arquivo que nós fizemos o download, para a pasta criada. Então assim mantendo um backup em downloads. Então está aqui com o CP, eu vou copiar ela. Então vamos lá, cp/home, o meu usuário, a pasta downloads. O nome do arquivo é Kali Linux. Aqui ficou o nome errado aqui, ó. Deixa eu consertar aqui que ficou Kali Linux Lite. Na hora de copiar eu copiei errado aqui. Então eu vou copiar o arquivo com o comando cp/home, Diego Costa, que é meu usuário. Aí na pasta downloads, o nome do arquivo é Kali Linux-2.1.2-rpi2.img.exe. Então eu vou copiar esse arquivo para home, Diego Costa, que é o meu usuário, downloads, que é a pasta onde ele está, e a pasta Kali Linux. Fazendo esse comando, então eu estou fazendo uma cópia deste arquivo. Vamos copiar ele. Após fazer a cópia, eu vou novamente dar um ls-lh para mostrar para vocês. Notem que agora eu possuo um arquivo de 1.1 GB, tá? E ele está compactado porque ele está com a extensão .exe, então ele é um arquivo compactado, tá? Então após eu listar esse arquivo para vocês, que agora ele já está dentro dessa pasta, eu vou extrair esse arquivo. Então para extrair, vamos executar aqui o passo 5, que é extrair o arquivo img na subpasta criada com o comando. Então 1nxe e o nome do arquivo. Ó. Então eu vou copiar esse comando aqui e vou colar aqui diretamente no meu shell. Ao extrair, vamos apertar Enter. Notem que ele vai extrair esse arquivo e vai substituir, ele não vai manter uma cópia ali. Então por isso que nós fizemos aquela cópia logo ali em cima. Aguardar ele fazer este processo. Perfeito. Depois de concluído, então eu vou novamente mostrar com ls-lh. Notem que agora nós não temos mais o arquivo .exe, sim o arquivo .img. Dessa maneira também é possível perceber que o arquivo não tem mais 1.1 GB, e sim agora 6,9 GB. Então nós vamos pegar esse arquivo agora e vamos clonar ele no nosso microSD. Tá? Mas primeiro, eu preciso então colocar o meu microSD no computador, tá? Então no leitor de cartão aí, ou no seu computador. Notem que ele vai montar essas unidades desse cartão, mas não interessa para nós nesse momento. Podemos desmontar essas unidades e vamos agora utilizar o fdisk, como eu coloquei ali, fdisk-L, para identificar essa unidade. Notem que a unidade identificada do microSD é SDB. Então tá aqui, ó, aproximadamente 32 GB, né, 29,7. Então é o tamanho total aí do meu micro SD, 29,7 GB. Então depois de fazer esse processo aqui de identificação, então aí sim eu posso utilizar o comando para fazer a clonagem. Então tá aqui o comando. Eu vou utilizar o comando ddrescue -d --force kali 2.1.2-rpi.img em /dev sdb. Tá, então vamos copiar, vamos colar aqui, vamos colocar só apenas o B aqui, porque esse B está dizendo que é essa unidade aqui. Feito isso daí, nós vamos apertar Enter e aguardar o processo terminar. Então é um processo que demora alguns minutos, dependendo aí da qualidade do teu microSD, a taxa de velocidade. Então é um processo aí que demora alguns minutos. Eu vou pausar a minha captura e assim que terminar eu retorno para mostrar para vocês a continuação aí dos passos, tá, gente, de instalação do Kali Linux. Então depois de concluído a clonagem, então deixa eu voltar aqui no TXT. Então o passo 7 seria fazer então a clonagem, que acabamos de fazer, e o passo 8 então seria colocar o micro SD então no nosso Raspberry e iniciar ele normalmente. Então antes de inicializar ele normalmente, tá, eu vou passar alguns dados para vocês aqui. Então o usuário padrão do Kali é o usuário root, então nós vamos utilizar o sistema com o usuário root, o que é pouco comum em outras distribuições, onde se tem um usuário que não é administrador, e aí se utiliza o comando su ou sudo-su para executar então o sistema como usuário root. Então por padrão
o Kali Linux é utilizado como root e a senha é root ao contrário, que fica Tor, tá? Então T-O-O-R. Então, por questões de segurança aí, eu aconselho aqui executar o passo 9, que é alterar a senha no terminal com o comando passwd, tá? Mas tudo isso aqui nós vamos fazer depois de inicializar nosso Raspberry. Então agora, gente, eu vou fazer a mesma instalação para quem tem sistemas Windows. Então o vídeo ele vai dar um corte, né? Então nós vamos começar agora a instalação do mesmo arquivo IMG, só que nós vamos fazer isso aí em ambientes Microsoft. E aí após então essa instalação lá pelo sistema Microsoft, nós vamos então pular novamente para o vídeo onde nós falamos sobre o Raspberry com o Kali, tá? Ele já na interface, já vou colocar ele no computador, né? Ligar ele na minha placa de captura e fazer então aquele mesmo processo que nós costumamos fazer de capturar o primeiro boot para mostrar o sistema para vocês. Quem não quiser ver a instalação a partir do sistema Microsoft Windows, então dá uma olhada na minutagem ali que ele já pula diretamente para a parte onde eu mostro a instalação, o primeiro boot com o Kali Linux. Mas quem quiser, é claro que pode continuar assistindo o vídeo e naturalmente vai chegar nessa parte aí em seguida. Então vamos lá para a instalação através do Microsoft Windows. Então estamos agora no nosso sistema Microsoft Windows 10, onde eu vou fazer a instalação do Kali Linux no Raspberry através do sistema Microsoft. Tem o TXT que eu deixei para vocês. Eu não coloquei os links aqui para download, é o mesmo link que está aqui, ó. Tá, esse link que está aqui selecionado. Então vocês vão obter essa imagem através deste link e vão seguir agora a instalação a partir daqui. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar o programa setzip. Quem já tiver instalado não precisa instalar, tá? Vai ser preciso instalar o setzip e também vai precisar instalar o programa Win32 Disk Imager, que já está aqui o link também para fazer esse download. Quem já tiver esses dois programas instalados, então não precisa fazer a instalação deles, tá? Só seguir o próximo passo aqui, o passo número 3. Passo número 3 é extrair o arquivo img.exe com o setzip na pasta de sua preferência. Nós vamos fazer isso aí. No caso, como eu coloquei esse arquivo na área de trabalho, esse arquivo que nós fizemos o download, eu vou então extrair ele com o setzip. Eu vou clicar com o botão direito, setzip, e extrair aqui, ó. Então, vamos aguardar ele fazer então esse procedimento para continuar então com a instalação. Tá? Lembrando que essa seria uma etapa para quem quer fazer a instalação do Kali Linux. Para quem tem o Windows instalado no computador, não tem à sua disposição um Linux. Então o Linux nós vimos na primeira parte e agora essa parte do meio seria a parte da instalação do Kali Linux através do sistema Microsoft. Não precisa fazer dos dois formatos, tá? Ou um ou outro. Como o pessoal acaba pedindo para fazer a instalação para Windows também, quando der para fazer a instalação, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Para o vídeo não ficar muito grande também. Ou, né, se o vídeo ficar num tamanho razoável, eu faço os dois juntos, senão eu vou ter que separar os vídeos então em duas partes, tá? Mas esse aqui acredito que vai ficar tranquilo, porque eu quero fazer um vídeo só sobre o Kali Linux. Eu vou conseguir fazer a instalação dele das duas maneiras aqui dentro de um arquivo de vídeo só. Então depois de extrair já o arquivo Kali Linux, ó, então nós temos aqui o arquivo Kali 212-rpi2.img. Nós temos aqui Kali 212-rpi2. Tá? Então esse arquivo aqui, notem pelo tamanho dele que tem 6 GB, 6.83 GB, e esse que está compactado ele tem o tamanho de 1.8 GB. Então existe um processo de compactação para que o download fique mais rápido de ser feito aí para vocês. Depois de extrair esse arquivo, deixa eu voltar aqui no passo número 3, ó, extrair o arquivo, então nós vamos abrir o Win32 Disk Imager. Mas antes disso, eu vou inserir o meu micro SD no leitor, tá? Então notem que ele vai ser identificado pelo meu sistema. Porém, como ele já está com uma instalação do Kali Linux aqui que já foi feita,
então, que eu acabei de fazer no em sistema Linux. Então eu vou formatar ele. Então eu já mostrei em diversos vídeos aqui o SD Formatter. Algumas pessoas ainda têm dúvida, também vai estar na descrição aí o link para o download deste aplicativo, mas basta fazer a instalação dele. SD Formatter. Com o programa aberto, nós vamos identificar a letra do nosso dispositivo, no caso aqui é a letra F. Vamos clicar em Options e vamos marcar essa opção de Format Size Adjustment, que é a opção para ele poder ajustar automaticamente as partições. Então vamos clicar em OK e vamos formatar essa unidade. Vamos selecionar OK para começar a formatação. Ele vai perguntar se eu realmente tenho certeza que desejo formatar. OK. Agora ele concluiu o processo então de formatação, informando que o file system é um FAT32, total espaço é de 29,7 GB. Então tá aqui as informações do meu volume. Eu clico em OK para sair dessa tela. Notem que agora já mostra aqui 29,7 GB. Eu vou clicar em Exit. E agora eu vou continuar aqui com o passo número 4, que é abrir o Win32 Disk Imager. Então vamos lá, vamos abrir o Win32 Disk Imager, que também já está instalado. Nessa etapa vai ser igual a todos os outros vídeos. Então nós vamos selecionar aqui o nosso arquivo Kali, que está aqui na área de trabalho. Vamos clicar em abrir e logo em seguida nós vamos clicar em Writer. Então aqui ele está perguntando se eu desejo realmente utilizar essa opção. Sim, né, porque ele vai sobrescrever as informações. Então eu clico em Yes, né, e ele vai começar o processo então de clonagem. Esse processo é aquele processo que demora um pouquinho. Eu vou pausar o vídeo e assim que ele terminar eu retorno para exibir para vocês. Perfeito, depois então de concluído, notem que ele demorou um pouco mais de 15 minutos aqui para fazer nesse computador. Pode ser que demore um pouquinho para fazer este processo então no seu computador, tá? Então vamos clicar em OK agora, tá? Depois de completo aqui com sucesso, clicamos em OK e clicamos em Exit logo em seguida. Feito isso, deixa eu voltar aqui para o nosso TXT. Eu já expliquei o passo 4, que é abrir o Win32 Disk Imager. Apontamos para o arquivo extraído, carregamos ele. Então no caso aqui o nome do arquivo vai ser este daqui. Clicamos na opção Writer para ele fazer essa clonagem. E depois agora nós vamos inserir esse micro SD no Raspberry e vamos iniciar ele normalmente. Então lembrando, tá gente, só para não que eu queira deixar o vídeo repetitivo, mas essa etapa é para quem possui sistemas Microsoft Windows. A primeira etapa é para quem tem sistemas GNU Linux. Então essa segunda etapa seria para quem tem o Microsoft Windows. E agora nós vamos para a terceira etapa, que é o próprio boot no Raspberry, para concluir a configuração dele. Vamos lá então para o nosso laboratório. Então pessoal, esse é o primeiro boot do Kali Linux com o Raspberry. Então vamos aguardar ele fazer uma verificação no disco, né, no micro SD. Deve estar carregando já a interface do Kali Linux. Ó. Então ele já está pedindo o usuário. Como eu informei para vocês no TXT, o usuário é root e a senha é Tor, que seria root ao contrário. Tá? Então feito isso daí, eu vou apertar Enter e ele vai agora logar no Kali Linux com a interface gráfica dele, que costuma ser aí a interface gráfica GNOME. Vamos ver se essa versão vem com a interface gráfica GNOME. Então após carregar o sistema operacional, ele aparece aqui essa tela de splash, né, de logon. Nós vamos colocar o usuário root, como eu informei para vocês no arquivo TXT. Vamos colocar a senha, que é Tor por padrão. Apertar Enter, então ele vai carregar o desktop do nosso Kali Linux. Nota que ele já terminou de carregar. Então aqui nós temos o nosso wallpaper com o logotipo do Kali e também temos aqui o menu Applications. Então ao clicar em Application, nós temos todas as ferramentas que o Kali Linux entrega.
pessoal tem muitas dúvidas aí em relação ao Kali, mas na verdade o Kali Linux é uma distribuição baseada no Debian que reúne diversas ferramentas para fazer pentest. Então é uma distribuição como um Debian qualquer, né? Então só a diferença é que tem algumas ferramentas aí para fazer análise de vulnerabilidade e fazer todo o pentest em sistemas, sites e redes. Eu não vou entrar muito a fundo aqui na questão do Kali Linux, porque eu pretendo fazer um vídeo apenas falando sobre as ferramentas do Kali Linux. Então o intuito desse vídeo é mostrar para vocês aí a instalação desta ferramenta, né, dessa distribuição num Raspberry, e a partir daqui vocês possam então continuar utilizando normalmente. Uma das coisas que eu recomendo por questões de segurança é fazer a alteração de senha. Ao abrir o terminal, digitem passwd e apertem Enter e coloquem uma nova senha para o usuário root. Então eu vou cadastrar uma nova senha aqui. Ele vai atualizar essa senha. E agora eu vou fazer apt-get update para fazer uma atualização nos repositórios. Tá? Lembrando que eu já estou conectado na minha rede sem fio. Se eu não estivesse conectado, eu deveria então clicar aqui na identificação da rede sem fio e clicar então na rede sem fio que eu pretendo conectar. Tá? Posso utilizar aí por cabo ou por Wi-Fi. Interessante dessa distribuição, um ponto de vista aí positivo para ela, é que automaticamente ele já identificou a minha placa de rede Wi-Fi. Então, diferente lá da distribuição Fedora, onde não foi possível já na instalação fazer a conexão por Wi-Fi, essa distribuição já identifica a placa de Wi-Fi do Raspberry. Então é um ponto positivo para essa distribuição. É uma característica do Kali Linux, que é poder ser instalado aí em diversos dispositivos, e dentre eles o Raspberry é um deles, e ele já identifica o seu hardware. Então ele vai fazer essa pequena atualização aí na lista de repositórios. E em seguida nós vamos atualizar o sistema, upgrade agora para atualizar os programas. Então deve haver alguma atualização, então é importante se fazer. Ó. Aqui ele está pedindo para dar um auto remove porque ele não está utilizando aquelas ferramentas ali. Então vamos dar um auto remove para ele remover. Provavelmente isso aqui aconteceu porque eu mandei ele fazer a atualização agora há pouco e ele acabou travando, né? Então provavelmente ele não concluiu o processo, e quando eu dei o upgrade novamente, então ele está solicitando para remover os pacotes não utilizados. Então vamos fazer essa etapa, poder atualizar. Vamos agora sim com o upgrade. Vamos ver se ele tem algum pacote para atualização para fazer. Então vamos aceitar que ele vai remover o que não está sendo usado e vai instalar atualizações então que estão sendo exibidas aí. Esse é um processo aí que costuma demorar e vai depender muito da tua internet, então peço que vocês tenham paciência aí para poder fazer essa etapa, que é bem importante, tá, gente? Tentem evitar de deixar o sistema desatualizado. Quanto mais atualizado o sistema for, mais bugs são corrigidos e novas funcionalidades são inseridas. Então é bem importante se manter um sistema sempre atualizado. Nesse caso, como são poucas as modificações, vai ser relativamente rápido esse upgrade. Aqui ele está falando então que o dump cap está sendo instalado para permitir que membros do grupo Wireshark possam então executar ele. Então vamos habilitar, né? Yes, e vou apertar Enter. Digitar apt-get auto remove para ele remover programas que não estão sendo utilizados, auto clean para ele remover então da lista de temporário de cache, e o clean para ele limpar os repositórios. Feito isso, procedimento agora, só vou confirmar o espaço. Ó, nós estamos utilizando 6.7 GB e vamos reiniciar o nosso Raspberry.
Notem que agora até a tela de splash já deu uma modificada, então nós vamos preencher com o usuário root e com a senha Tor. Notem que agora o splash é um pouquinho diferente, né? Então ele já deu uma atualizada. E agora também o desktop está um pouquinho diferente, tá? Então, nota que ele tem agora um tema um pouquinho melhorado, onde a gente tem aqui no Applications. Agora nós temos algumas ferramentas já do Kali. Então o que acontece? Essa versão do Kali Linux, ela vem com algumas ferramentas. Eu vou passar o comando agora para vocês para instalar todas as ferramentas do Kali. Tá? Então nós vamos abrir o terminal novamente. Como já estamos com a conta de o superusuário root, uma das coisas que eu vou aconselhar vocês a fazerem é atualizar a senha de root. Então passwd para fazer a alteração de senha e vamos colocar uma senha nova, porque aquela senha padrão não seria interessante de ficar. Então ao digitar a senha nova e apertar Enter, então ele vai fazer esta atualização. Então o próximo passo que eu vou mostrar para vocês é expandir o nosso micro SD. Então deixa eu dar um fdisk aqui, ó, fdisk -L. Notem que eu tenho aqui diversas partições, dentre elas eu tenho aqui o meu disco de 29.7 GB. E se vocês notarem, ele só está utilizando 6.8 GB. Então eu vou expandir ele. Então eu vou precisar de um programa chamado Gparted. Isso aqui eu já ensinei no vídeo instalando o Fedora, mas eu vou instalar ele aqui. apt-get install, instalar com apt-get install Gparted, e agora ele vai fazer então a instalação. Após fazer a instalação, nós vamos apenas chamar o programa Gparted, então Gparted, e ele vai começar a carregar no nosso Raspberry. Então ele vai abrir uma interface gráfica para o particionamento de disco. Então olha só, isso aqui que eu estava comentando com vocês agora. Notem que eu tenho uma FAT16 para o boot, uma raiz de 6.78 GB e não alocado 22 GB. Então, para que eu consiga instalar algumas ferramentas do Kali Linux que funcionem direitinho, que não ocupe todo o espaço, eu preciso expandir. Então, se eu tenho um cartão aí de 8 GB, já ficaria bem complicado de fazer essa instalação. Se eu possuo aí um cartão de 16 GB ou 32, já é bem mais tranquilo. Então, o que nós vamos fazer agora é clicar com o botão direito, clicar em Resize Move e vamos aumentar até o final aqui, tá? Até o espaço total, e vamos clicar em Resize. Depois de fazer essa etapa, nós vamos então nessa setinha para aplicar, então aplicar todas as operações. E ele vai então perguntar se não tem problema e se ele pode apagar o conteúdo do que estava sendo utilizado. Como não estava sendo utilizado, né, naquele espaço cinza, então não tem problema, só aplicar e ele vai começar então o processo. Então nesse caso aqui ele foi rapidamente realizado, ó. Então é só clicar em Close e agora ele vai atualizar, e notem que eu já tenho então o meu bloco inteiro aqui do meu micro SD. Então é só fechar agora normalmente, tá? Fechando aqui o aplicativo. E notem agora que se eu der um df-h agora aqui, ele vai exibir que está sendo utilizado 3 GB, ó, 3 GB, mas tem disponível 25. Então agora sim eu posso fazer a instalação da ferramenta Kali completa. Então para fazer essa instalação, eu vou utilizar apt-get install kali-linux-full. Dessa maneira, quando eu apertar Enter, então ele vai verificar se existe esse pacote, ó. Como são diversos programas, mostrou em toda a tela, e agora está perguntando se eu quero fazer essa atualização. Então notem que é um pacote é um conjunto de pacote bem grande. Então ele vai aí instalar aí aproximadamente, ele vai fazer o download de 1 GB e 300 e no total vai ficar 3 GB. Por isso que nós precisamos aumentar o espaço do nosso micro SD. Então nesse caso, como vai demorar bastante, eu vou apertar Y e apertar Enter. E quando ele terminar de fazer essa instalação, eu retorno com um vídeo para vocês, tá, gente? Isso aí vai demorar um bocado, tá? Como eu mostrei na atualização, demorou quase 1 hora. Então para a instalação dessas ferramentas provavelmente vai demorar o equivalente. Então, para que o vídeo não fique muito grande, eu vou pausar agora e retorno quando ele terminar de instalar essas ferramentas, tá? E aí eu mostro como é que fica o nosso Kali Linux. No meio da instalação aqui de alguns pacotes, ele está perguntando aqui se ele pode então mudar o MAC da interface de rede, no caso, ou do Wi-Fi, caso ele seja
conectado em uma nova rede ou algum novo ponto de conexão. E depende, pode ser que sim, né, seja necessário. Como tá padrão não, eu vou colocar não, mas pode se colocar assim para ele mudar automaticamente. Então aqui ele está pedindo a configuração do Kismet, então ele está perguntando se quer utilizar o set UID para a root. No caso aqui nós vamos clicar em Yes e apertar Enter. Aqui se eu quiser colocar um usuário, eu posso clicar apenas em OK, não colocar o usuário nesse momento. Posso adicionar depois. E aqui ele está perguntando como é que vai ser o SSLH. Tá? Então tem From initd e Standalone. Tá? Então é aconselhável deixar Standalone. Feito isso, então ele vai continuar com a configuração dos pacotes que foram instalados. Então depois de fazer a instalação do pacote Kali Linux Full, nós já podemos notar que o sistema agora vai apresentar todos os aplicativos que compõem o Kali. Então applications, né? E nós vamos agora ter todas as ferramentas. Ó. Notem que agora a listagem já está bem maior, ó, dos programas. Então dessa maneira agora eu tenho todos os programas que compõem o Kali Linux. Eu não vou entrar em detalhes em cada uma desses programas, porque futuramente a gente pretende fazer um vídeo no Projeto Root falando sobre algumas das ferramentas utilizadas aqui. Nem todas nós vamos falar, mas a grande maioria, as principais ferramentas nós vamos falar. E aí principal é principal no nosso ponto de vista, porque daqui a pouco outras pessoas possam achar outras ferramentas melhores dos quais a gente vai falar, mas é uma distribuição que ela é repleta de ferramentas, né? Então o Kali Linux na verdade ele não é uma distribuição diferente de um Ubuntu, diferente de um Debian. Na verdade a diferença básica dela é que é uma distribuição que vem com diversas ferramentas, como eu comentei antes, para fazer esse tipo de serviço, né, de pen test. Então por isso que existem diversas ferramentas, talvez até de funcionalidades semelhantes, porém com alguma feature, alguma coisinha a mais que uma outra possa não ter. Aparentemente ele já está instalado com todas as ferramentas. Agora o interessante seria reiniciar ele apenas para que fique com tudo certinho. Se quiser novamente utilizar o apt-get update, ó, vamos fazer isso aí, apt-get update. Vamos botar dois E's comerciais, apt-get upgrade, dois E's comerciais, apt-get dist upgrade. Então ele vai, upgrade. Então ele vai fazer esses três comandos um após o outro. Só para a gente garantir, ficou errado aqui, update. Só para garantir que os programas fiquem atualizados, tá, gente? Então não é necessário fazer nesse ponto, só mais como uma garantia que ele atualize todos os programas que foram recém-instalados. Como nós acabamos de fazer esse processo de instalação, provavelmente não vai ter nenhuma atualização, né? Mas é por garantia mesmo. Ó, então ele encontrou algumas atualizações, ó, foi até interessante nós fazermos essa atualização, então vamos manter aqui um Y e Enter para continuar com a atualização. Mesmo instalando agora, ele achou algumas atualizações, então vamos instalar. Então após ele fazer então essa atualização, agora sim nós podemos então utilizar o apt-get auto remove para ele remover aquilo que não está sendo utilizado, como nós fizemos anteriormente. O auto clean para ele remover então a lista de temporários dos repositórios, ó. E agora o clean para ele limpar o cache, tá? Então agora sim eu vou utilizar o reboot para reinicializar o nosso Raspberry. Agora nós já podemos logar aqui na interface gráfica. Então o usuário root com a senha que foi alterada e o nosso Kali Linux já está disponível agora para ser utilizado com todas as ferramentas, tá, gente? Então alguns falam que essa distribuição fica mais pesada com as ferramentas completas, tá? Mas na verdade o peso, tá? Cada programa ali vai ter, né? Claro, dependendo do programa, vai ter que abrir um framework, alguma coisa assim.
mas o fato do qual ele não vem inicialmente instalado é pelo tamanho dele, ó. Então, lembrando, aqui nós temos o dobro de tamanho, então nós começamos a instalação 3.6 GB. Então, claro, agora nós estamos com 6.7 GB. E vocês vão notar a diferença aqui de tamanho de micro SD, ó, de 9 GB, né, de 32, mas ele apresentou problema no meio da gravação, então eu tive que trocar, eu coloquei um outro, e aí o outro que eu possuo é de 64 GB, por isso que esse tamanho aqui está diferente. Mas o micro SD que eu tinha, ele parou de funcionar no meio do vídeo, então eu regravar a parte onde eu fazia a atualização e tudo mais, então por isso que tem esse tamanho aqui agora de 60 GB. Mas não se preocupem, porque na verdade não diferencia em nada o tamanho do micro SD. Eu só precisei aumentar com o Gparted da mesma maneira que eu fiz para o de 32, é tudo igual, só mudou o tamanho. Ao invés de eu arrastar até os 29 GB, eu arrastei até o final ali para aumentar o tamanho total do micro SD. O resto segue padrão. Como eu falei, eu não vou falar muito sobre essa distribuição agora, porque nós pretendemos fazer alguns vídeos no Projeto Root sobre a ferramenta Kali Linux. Então, o conteúdo inicial dessa videoaula seria apenas para mostrar a instalação da distribuição Kali Linux, que é tão pedida por vocês aí para fazer no Raspberry. Dessa maneira, o vídeo ele é mais a parte só introdutória da instalação do Kali Linux no Raspberry, atualização do sistema, colocar os programas completos na distribuição Kali Linux. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De certa forma ele ficou um pouco grande, mas é um vídeo bem interessante para vocês. Foi um vídeo que deu bastante trabalho para ser feito. Espero vocês no próximo vídeo, tá, pessoal? Muito obrigado a todos e valeu!